Agora nós vamos continuar a aula do tópico 2 sobre a constante de equilíbrio. E nessa aula nós vamos falar também sobre o sentido da equação química e o valor da constante de equilíbrio. Então o equilíbrio ele pode ser abordado a partir de qualquer sentido. Eu posso ter a reação de N2O4 gasoso se decompondo em 2NO2 gasoso e posso representar a constante de equilíbrio dessa forma. Em função das pressões parciais, já que são gases, pressão parcial de NO2 elevado ao quadrado, porque o coeficiente aqui é 2, dividido pela pressão parcial de N2O4. Esse valor, como nós vimos na aula anterior, ele é um valor constante de 6,46. Mas eu posso representar a reação também no sentido inverso, onde eu tenho 2NO2 combinando para formar o dímero N2O4. E aí a constante de equilíbrio é a pressão parcial do meu produto, que é o N2O4, dividido pela pressão parcial do meu reagente, NO2 elevado ao quadrado. O valor dessa constante de equilíbrio ele é o inverso do valor da constante que nós mostramos no slide anterior. Ou seja, para obter esse 0,155, você tem que pegar 1 dividir por 6,46, que é o valor da constante de equilíbrio da reação que foi mostrada anteriormente, que é a reação inversa a essa aqui, tá certo? Então, toda vez que você escrever a reação no sentido direto, para você obter a constante de equilíbrio no sentido inverso, basta você fazer então esse cálculo de 1 sobre a constante de equilíbrio. Então, vamos exemplificar aqui no exemplo 3. Para a formação de amônia a partir de gás nitrogênio e gás hidrogênio, nós temos a reação 1 mol de N2 gasoso reagindo com 3 mols de gás hidrogênio para produzir 2 mols de gás amônio. A constante de equilíbrio a 300 graus Celsius é de 4,34 vezes 10 a menos 3. Ele quer saber qual é o valor da constante de equilíbrio para a reação inversa. Então, a reação direta, nós temos que a constante de equilíbrio é a concentração do produto na amônia elevado ao quadrado, que é o coeficiente é 2 aqui, dividido pela concentração dos reagentes, que é a concentração de nitrogênio elevado a 1, vezes a concentração de hidrogênio elevado ao cubo. Eu poderia ter escrito essa constante de equilíbrio em termos das pressões parciais, já que são gases, tanto no reagente quanto no produto. E esse valor é 4,34 vezes 10 a menos 3. Mas para descobrir o valor da constante de equilíbrio para a reação inversa, eu nem precisava escrever a expressão da constante de equilíbrio. Basta eu fazer o cálculo do inverso aqui, desse valor dado para essa constante de equilíbrio. Mas vou escrever aqui para você que a constante de equilíbrio da reação no sentido inverso, quem é o meu reagente passa a ser o meu produto. Por isso que ele foi colocado aqui acima nessa equação. E quem é o meu produto passa a ser o meu reagente na reação inversa. Por isso que ele foi colocado aqui embaixo. Então, para obter o valor da constante de equilíbrio no sentido inverso, basta eu fazer esse cálculo. 1 sobre 4,34 vezes 10 a menos 3, que vai dar um resultado de 2,30 vezes 10 elevado ao quadrado. Então, é assim que eu consigo obter a constante de equilíbrio para a reação inversa. Nós temos outras maneiras de manipular as equações químicas e os valores da constante de equilíbrio. Por exemplo, essa reação aqui agora, N2O4 formando NO2, perceba que ela foi multiplicada por 2 em relação àquela reação que nós já havíamos estudado várias vezes neste capítulo, N2O4 vai formar 2NO2. Mas se eu multiplicar essa equação por 2, eu vou ter 2NO2O4 gasoso para formar 4NO2. Essa reação está balanceada, não tem problema nenhum. Mas quando eu multiplico a equação por um número, eu também tenho que levar isso em consideração na minha constante de equilíbrio. Então, a minha constante de equilíbrio é a minha pressão parcial de NO2 elevada a 4 agora, dividido pela pressão parcial de N2O4 elevada ao quadrado. Tá certo? Toda vez que você multiplica a equação por um número, você deve elevar a constante de equilíbrio a esse número. Ou seja, esse número que você multiplicou aqui, que foi 2, a sua constante de equilíbrio tem que ser elevada ao quadrado, já que você multiplicou a equação por 2. Tá certo? Então, para obter a constante de equilíbrio para essa reação aqui, já que era 6,46, foi mostrado no slide anterior, para essa reação aqui, 6,46. Para essa que foi multiplicada por 2, a constante de equilíbrio tem que ser o 6,46 elevado ao quadrado. Então, o qual a constante de equilíbrio é o quadrado da constante de equilíbrio para essa reação aqui original, já que você multiplicou essa equação por 2. Bom, continuando aqui
de outras maneiras de expressar as equações químicas e os valores da constante de equilíbrio. Então nós temos que a constante de equilíbrio para o sentido inverso de uma reação é o inverso daquela para o sentido direto. Então você teria que pegar o valor da constante de equilíbrio e fazer 1 sobre o valor da constante de equilíbrio para você obter a constante de equilíbrio no sentido inverso, como nós mostramos no exemplo anterior. Quando uma reação é multiplicada por um número, a constante de equilíbrio é elevada àquela potência. Como nós vimos no slide anterior, eu multipliquei a equação por 2, então a constante de equilíbrio tem que ser elevada ao quadrado. E a constante de equilíbrio para uma reação, que é a soma de outras reações, é o produto das constantes de equilíbrio para as reações individual. Então, o que significa isso? Vamos supor que eu obtenho uma equação global pelas somas da reação 1 com a reação 2. Então, eu peguei a equação química da reação 1, somei com a equação química da reação 2 e obtive uma reação global. A constante de equilíbrio para essa reação global, que foi obtida pela soma das reações 1 e 2, vai ser o produto das constantes de equilíbrio da reação 1 e a constante de equilíbrio da reação 2. Ou seja, a constante de equilíbrio da reação global vai ser o K1 da reação 1 vezes K2 da reação 2. Nós vamos exemplificar aqui nesse exemplo 4. Bom, dada a seguinte informação a 700 Kelvin, a constante de equilíbrio é 54 para a reação de 1 mol de gás hidrogênio reagindo com 1 mol de gás iodo para formar 2 mols de HI gasoso. E a constante de equilíbrio é 1,04 vezes 10 a menos 4 para a reação de 1 mol de gás nitrogênio reagindo com 3 mols de gás hidrogênio para formar 2 mols de gás amônio. Determine o valor da constante de equilíbrio para a reação. Então você vai obter essa reação aqui com a soma dessas duas reações que foram dadas para você. Então vou desenhar aqui para você. Então a primeira reação mostra que a constante de equilíbrio é 54. A segunda reação de síntese da amônia mostra que a constante de equilíbrio é 1,04 vezes 10 a menos 4. Só que ao somar essas duas reações para obter essa aqui, que o exercício deseja, você vai ter que fazer algumas alterações. Como, por exemplo, na reação que eu desejo obter, eu preciso de 3 mols de iodo gasoso. Mas na reação que eu tenho, eu só tenho 1 mol. Então, o que eu vou fazer é multiplicar essa equação aqui por 3. Que aí eu passo a obter 3 mols de iodo. Ele se encontra no reagente, e nessa reação ele também está no reagente, então nesse sentido está tudo certo. Mas a quantidade está diferente. Eu vou multiplicar essa primeira equação por 3. Quando eu multiplico essa primeira equação por 3, todos os componentes têm que ser multiplicados por 3, né? Onde era 2, então passou a ser 6. E a minha constante de equilíbrio tem que ser elevado a 3, elevado ao cubo nesse caso. O que então vai dar um resultado de 1,57 vezes 10 elevado a 5. Já essa segunda reação aqui, eu vou precisar de fazer uma modificação nela também. Por quê? Nessa reação que eu desejo obter, eu quero 2 mols de amônia no reagente. E nessa segunda reação, a amônia aparece também na quantidade de 2 mol, tudo bem pela quantidade, só que ela aparece no produto. Então, essa segunda reação, eu vou precisar de inverter ela. Então, quando eu inverto ela, quem era o meu produto passa a ser meu reagente, quem era o meu reagente passa a ser o meu produto. Mas as quantidades permanecem as mesmas, porque eu não multipliquei ela por nenhum número. Se eu invertir a equação, eu preciso, então, encontrar a constante de equilíbrio inversa, que seria 1 dividido pela constante de equilíbrio que foi dada aqui para a reação direta. Então, ao fazer esse cálculo, você obtém 9,615 vezes 10 elevado a 3. Agora, se eu somar essas duas reações, eu vou conseguir obter essa reação aqui que eu desejo. Então, ao somá-la, vamos lá. Esse gás hidrogênio, aparece 3 mols dele aqui no reagente e aparece 3 mols dele aqui no produto. Então, ele pode ser cancelado. Eu posso cortar aqui e aqui. Por isso que ele não aparece na minha reação final. E os outros eu somo. 2NH3, 3HI, 6HI e N2. Então, ao somar essas duas reações, eu obtive a minha reação final. Para obter a constante de equilíbrio dessa minha reação final, basta então que eu multiplique os valores das constantes de equilíbrio das duas reações que eu somei. 1,57 vezes 10 elevado a 5 vezes 9,615 elevado ao cubo. E o que vai dar um valor de 1,51 vezes 10 elevado a 9. Certo? Então, finalizamos essa aula aqui e até a próxima aula.